Engana-se, meu caro. O barco desliza bem rápido, mas o Zilderslev é um mar morto, ou quase, com suas margens planas, perdidas na bruna, não se sabe onde começa ou acaba. Por isso singramos sem nenhum ponto de referência. Não conseguimos nem calcular nossa velocidade. Avançamos e nada muda. Não é navegação, é sonho. No arquipélago grego eu tinha a impressão oposta. Novas ilhas surgiam incessantemente na linha do horizonte. Seu perfil sem árvores delineava o limite do céu. Suas costas rochosas recortavam-se nitidamente ao longo do mar. Não havia confusão. Naquela claridade precisa, tudo servia de ponto de referência. E de ilha em ilha, sem tréguas no nosso pequeno barco, que todavia se arrastava, tinha a impressão de saltar noite e dia na crista das pequenas e refrescantes vagas, numa corrida cheia de espuma e de risos. Desde então a própria Grécia navega à deriva em alguma parte de mim mesmo, à beira da minha memória, incansavelmente. Também eu estou à deriva, tornei-me lírico. Peço-lhe, meu caro, faça com que eu pare. A propósito, conhece a Grécia? Não? Tanto melhor. Pergunte-lhe o que faremos lá. Lá é preciso ter o coração puro. Lá, os amigos passeiam na rua, 2 a 2 de mãos dadas. Sim, as mulheres ficam em casa e vêem-se homens maduros, respeitáveis, adornados de bigodes, subir e descer solenemente as ruas com os dedos entrelaçados do amigo. Também no Oriente, às vezes? Concordo. Mas diga-me, me daria a mão nas ruas de Paris? Ora, estou brincando. Nós sim temos boas maneiras, pois a sujeira nos eleva. Antes de nos apresentarmos nas ilhas gregas, teremos de nos lavar demoradamente. Lá o ar é casto, o mar e o prazer limpos. E nós, sentemo-nos em um desses transatlânticos. Que nevoeiro! Eu tinha começado, creio, a falar do desconforto. Sim, vou dizer-lhe do que se trata. Depois de me ter debatido, depois de ter esgotado meus ares de grande insolência, desanimado com a inutilidade de meus esforços, decidi abandonar o convívio dos homens. Não, procurei ilhas desertas. Não existem mais. Refugiei-me unicamente junto às mulheres. Como sabe, elas realmente não são de condenar qualquer franqueza. Elas tentariam, de preferência, humilhar ou abater nossas forças. Eis porque a mulher é a recompensa, não do guerreiro, mas do criminoso. É seu porto, sua enseada, é no leito da mulher que nos resta do paraíso terrestre. Desamparado corri para meu porto natural, mas já não me valia das palavras, representava ainda um pouco por hábito, mas a criatividade me faltava. Êxito em confessar, com medo de proferir ainda alguns palavrões, creio efetivamente que nossa época sentia a necessidade de um amor. É obsceno, não? No entanto, vivia um sofrimento surdo, uma espécie de privação que me tornou mais vazio e me permitiu, meio forçado, meio curioso, assumir alguns compromissos, já que tinha necessidade de amar e de ser amado. Julguei-me apaixonado. Em outras palavras, fiz papel de bobo. Surpreendia-me frequentemente a fazer uma pergunta que, como homem vivido, tinha sempre evitado até então. Eu me ouvia perguntar: você me ama? Sabe, é costume responder em casos semelhantes: e você? Quando respondia sim, eu me via comprometido além dos meus verdadeiros sentimentos. Se eu ousava dizer não, eu me arriscava a não mais ser amado e sofria com isso. Quanto mais o sentimento em que eu esperava encontrar repouso se achava ameaçado, mais o exigia da minha companheira. Eu era levado, portanto, a promessas cada vez mais explícitas e chegava a exigir do meu coração um sentimento cada vez mais vasto. Fui tomado assim de uma falsa paixão por uma encantadora desmiolada, tão conhecedora das revistas sentimentais, que falava de amor com a segurança e a convicção de um intelectual proclamando a sociedade sem classes.
Essa convicção, como não conhece, é sedutora. Também ensaiei falar de amor e acabei por persuadir a mim mesmo, pelo menos até o momento em que se tornou minha amante e que compreendi que as revistas sentimentais que ensinavam a falar de amor não ensinavam a praticá-lo. Depois de ter amado um papagaio, tive de dormir com uma serpente. Procurei então em outros lugares o amor prometido pelos livros e que nunca encontrara na vida. Mas me faltava prática. Havia mais de 30 anos que eu amava apenas a mim mesmo. Como perder um hábito desse? Absolutamente não o perdi e permaneci um espectador da paixão. Então multipliquei as promessas. Tive amores simultâneos, como já havia dito. Em outros tempos, ligações múltiplas. Acumulei então mais desgostos para os outros que no tempo da minha bela indiferença. Já lhe contei que meu papagaio desesperado quis deixar-me morrer de fome? Felizmente cheguei a tempo e me resignei a segurar sua mão até que ela encontrasse, de regresso de uma viagem a Bali, um engenheiro de têmporas grisalhas que sua revista preferida já lhe havia descrito. Em todo caso, longe de meu sentir elevado e absorvido pela eternidade, como se diz, na paixão, agravei ainda mais o peso dos meus erros e o meu desalento. Criei tal aversão ao amor que, durante anos, não consegui ouvir sem um ranger de dentes Lavigne Rose ou A Morte do Amor. Então tentei renunciar às mulheres de certa maneira e viver em estado de castidade. Afinal, sua amizade deveria bastar-me, mas isso seria o mesmo que renunciar ao jogo. Afora o desejo, as mulheres me entediavam acima de qualquer expectativa e visivelmente também eu lhes causava tédio. Acabou-se o jogo, acabou-se o teatro. Eu me encontrava sem dúvida com a verdade. Mas a verdade, caro amigo, assusta. Desesperançado do amor e da castidade, compreendi enfim que restava a libertinagem, que substitui muito bem o amor. Faz calar os risos, restabelecer o silêncio, e amor faz, sobretudo, confere a imortalidade. Com uma certa lucidez provocada pela bebida, deitado, alta noite, entre duas moças, já despida do desejo, a esperança não é mais uma tortura. Compreendo, o espírito reina sobre todos os tempos. A dor de viver fica para sempre afastada. Em certo sentido, eu tinha vivido sempre na libertinagem, pois nunca deixei de querer ser imortal. Não seria essa a essência da minha natureza e também a consequência do grande amor por mim mesmo de que lhe falei? Sim, eu morria de vontade de ser imortal. Eu me amava demais para desejar que o precioso objeto do meu amor desaparecesse para sempre. Em nosso estado de vigília e em nosso pouco conhecimento, não encontramos razões válidas para que a imortalidade seja conferida a um macaco lascivo. Assim, faz-se necessário descobrir subtítulos para essa imortalidade. Porque eu desejava a vida eterna, eu dormia com prostituta e bebia durante noites inteiras. É claro que de manhã sentia na boca o gosto amargo da condição de mortal, mas durante longas horas eu havia planado feliz. Seria ousadia fazer uma confissão? Ainda me lembro com ternura de certas noites em que ia a um cabaré sórdido encontrar-me com uma dançarina que me honrava com os seus favores e pela sua glória cheguei mesmo a brigar certa noite com um cafetão presunçoso. Todas as noites eu desfilava diante do balcão à luz vermelha e na poeira desse lugar de delícias, metido descaradamente e bebendo sem parar. Esperava o romper da alvorada e enfim me deixava cair na cama, sempre desfeita da minha princesa, que se entregava mecanicamente ao prazer e logo adormecia. O dia vinha vagarosamente iluminar esse desastre e eu me sentia elevado, imóvel, numa manhã de glória. O álcool e as mulheres me proporcionaram, devo confessar, o único consolo de que eu era digno. Confio-lhe esse segredo.
caro amigo, e não tenho receio de valer-se dele. Compreenderá então que a verdadeira libertinagem é libertadora, porque não impõe nenhuma obrigação. Na libertinagem só se possui a si próprio. Ela permanece, pois a ocupação preferida dos grandes apaixonados por sua própria pessoa. É uma selva sem futuro nem passado e, sobretudo, sem promessa nem sanção imediata. Os lugares onde ela se exercita são separados do mundo. Deixe ao entrar tanto o medo como a esperança. A conversa não é obrigatória. O que se vem procurar pode ser obtido sem palavras e muitas vezes até sem dinheiro. Ah, eu lhe peço, deixe-me prestar uma especial homenagem às mulheres desconhecidas e esquecidas que então me ajudaram. Ainda hoje mistura-se a lembrança que guardei delas algo semelhante a respeito. Servi-me sempre e sem repressão dessa liberação. Viram-me até num hotel destinado ao que se chama pecado, viver ao mesmo tempo com uma prostituta madura e uma moça da melhor sociedade. Fui escudeiro galante da primeira e fiz a segunda conhecer algumas realidades. Infelizmente, a prostituta era de natureza por demais burguesa. Consentiu depois em escrever suas memórias para uma revista de confissões muito aberta às ideias modernas. A moça, por sua vez, casou-se para satisfazer os seus instintos incontroláveis e dar um emprego aos seus notáveis dotes. Não é pequeno também o meu orgulho por ter sido recebido a essa altura de igual para igual em uma corporação masculina por demais caluniada. Falarei disso superficialmente. O senhor sabe, até pessoas muito inteligentes saboreiam a glória de poder esvaziar uma garrafa a mais que o vizinho. Eu podia, enfim, encontrar a paz e a libertação nessa alegre dissipação. Mas ainda aí encontrei um obstáculo em mim mesmo. Foi o fígado, dessa vez, e um cansaço tão terrível que ainda não me deixou. Brincamos de mortal, mas ao fim de algumas semanas já nem sequer sabemos se podemos nos arrastar até o dia seguinte. O único proveito dessa experiência, quando renunciei às minhas façanhas noturnas, foi que a vida se tornou menos dolorosa. O cansaço que corroía meu corpo permitia ao mesmo tempo a erosão de muitas partes essenciais de mim mesmo. Cada excesso diminui a vitalidade e, portanto, o sofrimento. A libertinagem nada tem de frenético. Ao contrário do que se pensa, é apenas um longo sono. Já deve ter notado, o homem que verdadeiramente sofre de ciúmes não tem outra pressa senão a de deitar-se com aquela que, no entanto, julga que o traiu. É claro que querem assegurar-se, mais uma vez, de que seu precioso tesouro ainda lhes pertence. Querem possuí-lo, como se diz, mas é também porque, logo a seguir, ficam menos ciumentos. O ciúme físico é um produto da imaginação, ao mesmo tempo que um julgamento que se faz de si mesmo. Atribuímos ao rival o sorte dos pensamentos que tivemos nas mesmas circunstâncias. Felizmente, o prazer excessivo debilita tanto a imaginação quanto o julgamento. Então o sofrimento dorme junto com a virilidade e tanto quanto ela. Pelas mesmas razões, os adolescentes perdem com as primeiras amantes sua inquietação metafísica. E certos casamentos, que são uma libertinagem burocrática, tornam-se ao mesmo tempo os monótonos coveiros da audácia e da imaginação. Sim, caro amigo, o casamento burguês colocou nosso país de chinelos e em breve vai levá-los às portas da morte. Estou exagerando? Não, mas estou divagando. Queria somente dizer-lhe dos benefícios que terei desses meses de orgia. Eu vivia em uma espécie de nevoeiro, onde o riso era abafado e a tal ponto que terminei por não mais percebê-lo. A indiferença que já ocupava tanto espaço em mim deixou de encontrar resistência e alastrou a sua esclerose. Chega de emoções. Um humor igual, ou melhor, nenhum humor. Os pulmões tuberculosos se curam quando ressecados e asfixiam pouco a pouco seu feliz proprietário. O mesmo acontecia comigo, que morria placidamente da minha cura.
Eu ainda vivia do meu trabalho, embora minha reputação tivesse sido arranhada pelos meus deslizes de linguagem e o exercício regular da minha profissão comprometido pela desordem da minha vida. É interessante notar, no entanto, que me ocuparam menos por meus excessos noturnos que por minhas provocações de linguagem. A referência puramente verbal a Deus, que por vezes fazia nas minhas defesas, deixava desconfiados meus clientes. Receavam, sem dúvida, que o céu não pudesse cuidar tão bem dos seus interesses quanto um advogado imbatível no Código Civil. Daí a concluírem que eu invocava a divindade na medida da minha ignorância. Foi apenas um passo. Meus clientes deram esse passo e começaram a escassear de tempos em tempos. Ainda consegui uma causa. Por vezes até esquecendo-me de que já não acreditava no que dizia, defendia bem. Minha própria voz arrastava-se e eu a seguia. Sem realmente planar como antigamente, eu elevava-me um pouco acima do chão e fazia voos rasantes. Enfim, fora do meu trabalho, eu via pouca gente e mantinha em penosa sobrevivência uma ou duas ligações cansadas. Acontecia até mesmo passar noites de pura amizade, sem que o desejo se intrometesse, apenas com a diferença de que, resignado ao tédio, eu mal escutava o que me diziam. Engordava um pouco e pude finalmente pensar que a crise terminara. Já não se tratava senão de envelhecer. Um dia, porém, no decurso de uma viagem que ofereci a uma amiga, sem lhe dizer que o fazia para festejar minha cura, encontrei-me a bordo de um transatlântico, na coberta, naturalmente. De repente, divisei ao largo um ponto negro no oceano cor de ferro. Desviei logo os olhos e meu coração começou a bater. Quando me forcei a olhar, o ponto negro havia desaparecido. Ia gritar, chamar estupidamente por socorro, quando voltei a vê-lo. Tratava-se de um daqueles resíduos que os navios deixam atrás de si. No entanto, eu não tinha conseguido suportar sua visão. Havia pensado imediatamente tratar-se de um afogado. Compreendi então, sem revolta, como nos resignamos a uma ideia cuja verdade se conhece há muito tempo e que aquele grito que, anos atrás, havia ressoado atrás de mim no Sena, levado pelo rio em direção às águas da Mancha, não havia deixado de caminhar pelo mundo através da vastidão ilimitada do oceano e que me tinha esperado até aquele dia em que o encontrara. Compreendi também que ele continuaria a me esperar nos mares e nos rios por toda a parte, enfim, onde se encontrasse a água amarga do meu batismo. Mesmo aqui, diga-me, não estamos nós sobre a água plana, monótona, interminável, que confunde seus limites com os da terra? Como acreditar que vamos chegar a Amsterdã? Nunca mais sairemos dessa imensa pia de água benta. Escute, não ouve os gritos de gaivotas invisíveis? Se gritam na nossa direção, para que então nos chamam? Mas são as mesmas que gritavam, que chamavam desde o Atlântico, no dia em que compreendi definitivamente que não estava curado, que continuava encurralado e que era preciso me acomodar. Acabara-se a vida gloriosa, mas também a raiva e os sobressaltos. Era preciso submeter-se e reconhecer a culpa. Era preciso viver no conforto. É verdade, o senhor não conhece aquela cela de masmorra a que na Idade Média chamavam de desconforto. Em geral, esqueciam-nos lá para o resto da vida. Essa cela distinguia-se das outras por sua engenhosa dimensão. Não era suficientemente alta para se poder ficar de pé, nem suficientemente larga para se poder deitar. Tinha-se de assumir uma posição encolhida, viver em diagonal. O sono era uma queda, a vigília um acocoramento. Meu caro, era engenhoso e eu peso as minhas palavras nesse achado tão simples. Todos os dias, através do imutável constrangimento que ansilosamente seu corpo, o condenado, aprendia que era culpado e que a inocência consiste em poder esticar-se livremente. Pode-se imaginar nessa cela um frequentador das alturas e das cobertas dos navios? O quê? Podia-se viver nessa cela e ser inocente? É impossível, altamente improvável. Ou então a minha lógica cairia por terra. Que a inocência se veja restrita a viver corcunda. Recuso-me a considerar por um único segundo essa hipótese.
Além disso, não podemos afirmar a inocência de ninguém, ao passo que podemos afirmar com segurança a culpabilidade de todos. Cada homem é testemunha do crime de todos os outros. Eis minha fé e minha esperança. Acredite-me, as religiões enganam-se a partir do momento em que pregam a moral e fulminam mandamentos. Não é necessário exigir nem existir Deus para criar a culpabilidade, nem para castigar. Para isso bastam os nossos semelhantes, ajudados por nós mesmos. O Senhor falava-me do juízo final. Permita-me que ria disso respeitosamente. Posso esperá-lo com tranquilidade. Conheci o que há de pior, que é o julgamento dos homens. Para eles, há circunstâncias atenuantes. Mesmo a boa intenção é tida como crime. Ouviu, ao menos, falar da cela de escravos de que um povo criou recentemente para provar que era o maior do mundo? É uma caixa de alvenaria em que o prisioneiro fica de pé, mas sem poder se mexer. A sólida porta que o encerra em sua concha de cimento chega apenas até a altura do queixo. Vê-se depois unicamente o seu rosto, no qual todo guarda que passa escarra à vontade. O prisioneiro, espremido na cela, não se pode limpar, ainda que seja permitido. É bem verdade fechar os olhos. Pois bem, isso, meu caro, é uma invenção dos homens. Não precisaram de Deus para criar essa obra-prima. E então? Então a única utilidade de Deus seria garantir a inocência. Mas eu vejo a religião, antes de tudo, como uma grande empresa, mas eu a vejo uma empresa de lavanderia, o que aliás ela foi, mas por breve tempo, precisamente durante 3 anos, e não chamava religião. A partir de então, falta sabão, andamos com o nariz sujo e nos assoamos mutuamente. Todos culpados, todos castigados, escarremos-nos e pronto, adeus ao desconforto. É ver quem escarra primeiro, é isso tudo. Vou contar-lhe um grande segredo, meu caro. Não espere pelo juízo final. Ele se realiza todos os dias. Não é nada. É que tremo um pouco com essa maldita umidade. Aliás, nós chegamos. Muito bem. Primeiro o senhor, mas fique mais. Eu lhe peço. E acompanhe-me. Ainda não acabei, é preciso continuar. Continuar, eis o que é difícil. Olha, sabe por que crucificaram o outro? Aquele em que, nesse momento, talvez o senhor pense? Bem, haviam muitas razões para isso. Há sempre razões para matar um homem. Inversamente, é impossível justificar que viva. É por isso que o crime encontra sempre advogados e a inocência apenas às vezes. Mas além das razões que muito bem nos explicaram, durante 2000 anos havia uma grande para essa horrível agonia e não sei por que a escondem tão cuidadosamente. A verdadeira razão é que ele próprio não era completamente inocente. Se não carregava o peso do erro de que o acusavam, tinha cometido outros, ainda que ignorasse quais fossem. Ignoraria mesmo? Ele representava a origem, afinal de contas. Deve ter ouvido falar de um certo massacre dos inocentes. As crianças da Judéia massacradas, enquanto seus pais o levavam para lugar seguro. Por que tinham sido mortas, se não por sua causa? Ele não o desejara, é certo. Aqueles soldados sangrentos, aquelas crianças cortadas ao meio, causavam-lhe horror. Mas sendo como era, tenho certeza de que não conseguia esquecê-los. E essa tristeza, que se adivinha em todos os seus atos, não seria a melancolia incurável de quem ouvia ao longo das noites a voz de Raquel gemendo sobre seus filhos e recusando qualquer consolo? O lamento ecoava na noite. Raquel chamava os filhos mortos por sua causa, e ele estava vivo. Sabendo o que sabia, conhecendo tudo sobre o homem, há quem pensaria que crime não é tanto fazer morrer, mas não se deixar morrer. Confrontado dia e noite com o seu crime inocente, tornava-se muito difícil manter o equilíbrio e continuar. Mais valia terminar, não se defender, morrer para não mais estar sozinho na vida e para ir-se embora para onde talvez pudesse ser amparado. Não foi amparado. Disso se queixou e, para cúmulo, censurando-nos. Sim, foi o terceiro evangelista, creio que começou a suprimir sua queixa. Por que me abandonaste? Era um grito subversivo, não acha?
Então a tesoura. Note-se, aliás, que se Lucas nada houvesse cortado, a coisa mal teria sido notada. Não teria ocupado tanto espaço em todo caso, mas o censor é a propaganda do que proscreve. Também a ordem do mundo é ambígua. O certo é que o próprio censurado não pôde continuar. E eu sei, meu caro, do que falo. Houve um tempo em que eu ignorava a cada minuto como poderia chegar ao seguinte: sim, pode-se fazer a guerra nesse mundo, macaquear o amor, torturar o semelhante, frequentar as colunas dos jornais ou simplesmente falar mal do vizinho enquanto se tricota. Mas em certos casos, continuar, apenas continuar. Eis o que é sobre-humano. E ele não era sobre-humano, pode acreditar. Gritou sua agonia, e eis porque o amo, meu amigo, ele que morreu sem saber. A desgraça é que nos deixou sós para continuarmos. Aconteça o que acontecer, mesmo quando nos aninhamos no desconforto, sabendo que ele sabia, mas incapazes de fazer o que ele fez e de morrer como ele. Tentamos naturalmente socorrer-nos um pouco com sua morte. Afinal, era uma ideia genial dizer: não sois brilhantes? Bem, é um fato. Ora, não entremos em pormenores. Terminemos com isso de uma vez na cruz. Mas muitos alçam-se agora à cruz somente para serem vistos por nós de mais longe, ainda que para isso seja preciso espezinhar um pouco o que lá se encontra há tanto tempo. Demasiados decidiram deixar de lado a generosidade para praticar a caridade. Ah, a injustiça que lhe fizeram, o que me aperta o coração. É isso, volta à minha vocação, vou advogar. Desculpe-me, compreenda que tenho as minhas razões. Olhe, há poucos quarteirões aqui há um museu com o nome de Nosso Senhor do Sótão. Naquela época tinham colocado as catacumbas nos sótãos. Era de se esperar aqui, os subterrâneos são inundados. Mas consegue hoje o Senhor deles não está mais no sótão, nem no porão, no íntimo de seus corações. Eles o empoleiraram num tribunal e o agridem, julgam-no, sobretudo, julgam em seu nome. Ele dizia docemente à pecadora: eu também, eu não te condeno. O que nada impede, eles condenam. Não absolvem ninguém. Em nome do Senhor, essa é a tua pena. Senhor, ele não pedia tanto, meu amigo. Ele que queria que o amassem, nada mais. É bem verdade que há pessoas, mesmo entre os cristãos, que o amam, mas são poucos. Eles haviam previsto isso, aliás, tinham um senso de humor. Pedro, como sabe, o covarde, Pedro, portanto, o renega. Não conheço esse homem, não sei o que queres dizer, etc. Realmente, ele exagerava. E faz um jogo de palavras: sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não se podia levar mais longe a ironia, não acha? Mas se eles ainda triunfam, vereis, ele disse. Ele o disse de fato. Como vê, ele conhecia bem a questão. E a seguir partiu para sempre, deixando-nos julgar e condenar com o perdão nos lábios e a sentença no coração. Porque não se pode dizer que não há mais piedade. Não, protesto com veemência, não cessamos de falar nela. Simplesmente já não se absolve ninguém. Sobre a inocência morta, pululam os juízes, juízes de todas as raças, os de Cristo, os de Anticristo, que são, aliás, os mesmos, reconciliados no desconforto. Isso porque não devemos sobrecarregar apenas os cristãos. Os outros também estão comprometidos. Sabem que se transformou nessa cidade uma das casas que abrigou Descartes? Em asilo de alienados. Sim, é o delírio geral e a perseguição. Nós também, naturalmente, somos forçados a nos envolver. O senhor teve ocasião de notar que não poupo nada e do seu lado sei que pensa o mesmo. A partir daí, uma vez que somos todos juízes, somos todos culpados, uns perante os outros. Todos cristãos, à nossa maneira vil, crucificados um por um e sempre sem saber. Poderíamos sê-lo, pelo menos, se eu, Clamence, não tivesse encontrado a saída, a única solução, a verdade, enfim? Não, vou parar aqui, caro amigo. Não receie.
Aliás, devo deixá-lo, estamos diante de uma porta. Na solidão, com a ajuda do cansaço, o que se pode esperar, facilmente nos consideramos profetas. Afinal, é isso mesmo que sou, refugiado num deserto de pedras, de brumas, de águas pútridas. Profeta vazio para tempos medíocres. Aliás, sem Messias, cheio de febre e de álcool, encostado nessa porta bolorenta, de dedo erguido para o céu baixo, cobrindo de imprecações homens sem lei que não conseguem suportar nenhum julgamento. Porque eles não conseguem suportar, meu caro. É esse o problema. Quem adere a uma lei não teme o julgamento que o recoloca em uma ordem na qual crê. Mas o mais alto dos tormentos humanos é ser julgado sem lei. Vivemos, porém, nesse momento, privados do seu freio natural, os juízes, soltos ao acaso, serve-se à vontade. Então, não acha que é realmente preciso tentar andar mais rápido do que eles? E começa a grande confusão. Os profetas e os curandeiros multiplicam-se, apressam-se para chegar a uma lei certa ou a uma organização impecável, antes que a terra fique deserta. Felizmente eu consegui. Eu sou o fim e o começo. Eu anuncio a lei. Em suma, sou o juiz penitente. Sim, sim. Eu lhe direi amanhã em que consiste esse belo ofício. O senhor parte depois de amanhã. Estamos, pois, com pressa. Venha à minha casa, por favor. Toque a campainha 3 vezes. Volte para Paris? Volta para Paris? Paris é longe, Paris é bela. Eu não a conheci. Lembro-me dos seus crepúsculos, nessa mesma época, mais ou menos. A noite desce seca e crepitante sobre os telhados azulados pela fumaça. A cidade murmura surdamente. O rio parece refluir no seu curso. Eu vagava então pelas ruas. Eles também vagam agora, eu sei. Vagam fingindo apressarem-se para chegar à mulher cansada, à casa severa. Ah, meu amigo, sabe o que é a criatura solitária, vagando pelas grandes cidades?